A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos. Estaremos meditando na palavra do Senhor no Salmo de número 23. A semana passada nós tivemos a oportunidade de dar a introdução a esse salmo e hoje, se Deus assim o permitir, nós estaremos concluindo o Salmo de número 23. Diz-nos a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Podeis vos assentar. O tema do estudo é expressando o cuidado e o que mais? Expressando o cuidado e o que mais? Expressando o cuidado e a bondade divina. Hoje nós vamos entrar, sem demora, no versículo 1, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nos outros salmos de Davi, ele usa outras expressões para falar a respeito de Deus. Ele emprega expressões como Rei meu, Libertador, ou algo impessoal como uma rocha, escudo, fortaleza. Mas no Salmo 23 ele emprega a linguagem figurada de um pastor de ovelha. Davi agora ele torna algo pessoal, Deus como um ser pessoal para ele. Deixou de ser aquele ser distante e se tornou um ser próximo a ele. Quando nós olhamos para a figura de um rei, você não tem acesso fácil a um rei, né? Você não vai, olha, eu vou lá na presença do rei. Não, não é bem assim. Existe um protocolo a ser seguido, você precisa de pedir uma autorização, você precisa saber se ele vai poder te atender, se realmente você vai ser recebido por ele. Não é assim? O rei é uma pessoa muito importante, imagine o rei da glória, né? E Davi, então, ele tratava com Deus desta maneira, como um ser todo-poderoso e distante dele. Mas no Salmo 23 ele trata de uma forma especial, de alguém que está do seu lado, como um pastor de ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, ele trouxe bem ao seu lado. E a Bíblia diz que o pastor ele deve conhecer o estado das suas ovelhas. Quem é pastor tem uma responsabilidade muito grande. A Bíblia deixa bem claro: o pastor conheça o estado das suas ovelhas. Quer dizer, o pastor precisa estar próximo à ovelha. E Jesus também, no Novo Testamento, ele se declarou sendo o pastor. No livro do evangelista João, no capítulo de número 10, do versículo 11 ao 18, ele nos diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus disse: olha, eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, meus queridos, Davi, ele teve, de uma maneira ampla, a melhor escolha, a melhor definição para dizer: olha, o Senhor é o meu pastor. Ele estava profetizando aquilo que Jesus diria lá na frente, né? É uma profecia. E Davi foi muito feliz nessa escolha, porque o pastor, ele não é simplesmente aquele que só cuida da ovelha nos momentos fáceis. Não, o pastor, ele é como um médico de ovelha. Ele é o protetor e ele é o guia. Ele faz todas as funções. Olha, se a ovelha está doente, ele vai lá e cuida da ovelha doente. Se a ovelha está fugindo do alcance das outras, ou está fugindo ali da onde ele pretende levar a ovelha para comer, se alimentar, o pastor também, ele vai lá e traz de volta, ele guia a ovelha novamente. E também, quando vê o lobo, o mercenário, ele foge, mas o verdadeiro pastor, ele enfrenta o lobo e tira até mesmo a ovelha da boca do lobo e a salva. Então Davi, ele toma essa linda posição aqui. Olha, eu visualizo meu Deus como o Senhor e um pastor que cuida de mim e nada vai me faltar. Quem está com Jesus como seu pastor, nada verdadeiramente te falta. Ele providencia tudo para nós. Certa vez, os botânicos estavam explorando uma área muito remota e visualizaram com binóculo uma flor desconhecida. E ela estava à beira de um penhasco. E para chegar até aquele local teria que ser uma pessoa muito magrinha e pequena para se conduzisse através de uma corda e colocasse aquela pessoa naquela posição, naquela fenda, naquela rocha, e que ela tivesse acesso àquela planta. E no meio daquela expedição havia um menino ali, filho de uma das pessoas que eles estavam orientando eles ali como guia, e eles olharam para aquele menino e falaram: menino, você consegue descer lá, a sua mãozinha vai alcançar a planta lá naquela fenda. O menino pegou e falou assim: olha, dá só um minutinho para mim que eu vou ver um negócio para ver como é que eu vou descer. Ele correu, procurou seu pai e falou: papai, o senhor segura na corda para que eu desça até aquele penhasco? O pai dele concordou: não, eu seguro. Aí ele voltou correndo lá para os botânicos e disse: olha, agora eu posso descer, porque o meu pai irá segurar a corda. Da mesma maneira, somos nós como servos do Senhor. O Senhor está no controle das nossas vidas. Nada nos falta. Você pode estar à beira de um penhasco, apenas segurando em uma corda, mas tenha certeza que na ponta da corda o Senhor está, e a sua vida não vai escapar da mão dele, porque ele é o seu pastor e nada vai te faltar, inclusive a segurança. Ele te dá a segurança. Aleluia. Quando nós temos Deus como nosso pastor, nós não estamos desamparados. Nós não estamos não somos jogados de um lado e para o outro, não. Nós não estamos desamparados. Tem um que cuida de nós, e ele é o verdadeiro pastor. Nós não estamos na mão de um mercenário
que quer, muitas das vezes, né, a Bíblia fala sobre isso, sobre os mercenários. O mercenário, o que ele faz? Ele tem o nome de pastor, mas ele tira a lã da ovelha, ele se aproveita da ovelha, e na hora do perigo, ele foge. Mas o nosso Senhor não, Ele cuida de nós. Na hora de tosar a nossa lã, quando a nossa lã na época do verão, Ele vai lá e tosa a nossa lã também. Ele tira o peso da lã. Ele tira, porque a lã, ela é boa no inverno, mas no verão ela atrapalha. E o Senhor, Ele não está preocupado com se Ele vai lucrar com a nossa lã. Ele está preocupado em nos dar conforto. Na hora do inverno, Ele permite que a nossa lã esteja bem crescidinha, que nós tenhamos a proteção, para não perdermos ali o nosso calor. Mas no verão Ele vem lá e tira a lã também e nos deixa livres do peso da lã. E o Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos, quer seja no verão ou no inverno, de noite ou de dia. Nós estamos seguros, porque Ele é o nosso pastor. E eu imagino quantas experiências Davi teve com Deus, para ele chegar e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós formos estudar a vida de Davi, que caberia até bem, para nós estudarmos, já que nos Salmos, a maioria dos Salmos foram escritos por Davi, nós deveríamos conhecer mais a fundo a vida de Davi, Mas Davi, ele era o menor na sua casa. Davi, enquanto seus irmãos eram bonitos, formosos, fortes, Davi, ele era pequeno, E Davi, quem olhava para Davi falava: olha, isso é um garotinho aí, não dava nada para Davi. Enquanto seus irmãos eram formosos, fortes, se nós fôssemos analisar hoje, seria um rapaz ali que faz halterofilismo, bem bombadão, sarado e tal, forte. Seus irmãos eram desse aspecto. E Davi, franzininho, pequenino, e eu olhava assim para ele: nem parece que é irmão de Samar, nem parece que é irmão dele. Olha só, enquanto ele é forte, bonito, olha isso aí, Olhavam para Davi e não dava nada. Mas Davi foi escolhido por Deus, porque Deus olhou lá dentro de Davi. E Deus viu em Davi algo diferente. Enquanto seus irmãos bonitos não tinham, Davi tinha algumas qualidades lá dentro. Ao ponto de Deus dar referência como Davi sendo um homem segundo o seu coração. Amém? Então Davi teve várias experiências com o Senhor, e ele podia dizer: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, certa vez, ele estava no meio de uma batalha, e Davi simplesmente ele disse assim: olha, como eu gostaria de tomar a água da fonte que está lá em Israel, em tal lugar, assim. E aí 2 homens saíram lá durante a noite, se não me falha a memória, foram lá até aquela fonte, no meio dos seus inimigos, pegaram a água e trouxeram a Davi. E Davi disse: olha, longe de mim, eu não posso beber dessa água, por mais que eu queira, esses homens poderiam ter sido mortos, eu não posso beber dessa água. Davi foi e despejou a água oferecendo ela a Deus. Davi disse: olha, eu não posso, mas que o Senhor receba esta água aqui. Então Davi, por mais que ele tinha os seus desejos eram voltados para Deus, e Deus abençoava a vida de Davi em todos os aspectos, e Davi sempre podia dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos de aprender com Davi, porque é gostoso recitar esse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que Davi fazia que o Senhor realmente era o seu pastor? O que levava Davi a ser uma ovelha do Senhor? Porque nós precisamos de ser ovelhas. Para Ele ser o nosso pastor, nós precisamos de ser sua ovelha. E para nós sermos ovelha do Senhor, o que nós precisamos de fazer? Agrada-te do Senhor e Ele concederá
o desejo do seu coração. Então nós precisamos de saber qual é a vontade do nosso Senhor, qual é a vontade do nosso pastor, e praticarmos a sua vontade. E quando nós praticamos a sua vontade, Ele é verdadeiramente o nosso pastor, o nosso Senhor, e aí Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Assim como eu falei a semana passada, eu usei um exemplo da minha esposa, que ela desejou comer um favo de mel, e o Senhor providenciou o favo de mel para ela. E assim, na nossa vida, quando o Senhor se agrada de nós, Ele concede o desejo dos nossos corações. Agora, precisamos de estar dentro da sua vontade. Podemos alcançar muitas coisas fora da vontade do Senhor, mas não será o Senhor que nos dará. Podemos, pela força do nosso trabalho, até conquistar algo, mas nós não podemos dizer que foi pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o sol nasce tanto para o ímpio como para o justo. Então as pessoas ímpias, pelo trabalhar, podem adquirir alguma coisa, mas sem a bênção de Deus. A bênção de Deus diz uma coisa: Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Aí a diferença está aí. Você pode levantar pela manhã e trabalhar, o ímpio também pode levantar e trabalhar e prosperar, mas a hora que o ímpio deita, acabou. Mas o justo, enquanto ele está deitado, o Senhor está cuidando dele, o Senhor está abençoando dele enquanto ele dorme, porque aos seus ele dá enquanto ele dorme. Então nós precisamos de fazer o quê? De estar dentro da vontade do Senhor, e para poder dizer: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Você está entendendo? Amém? Então nós precisamos de estar dentro da vontade de Deus. E não é fácil, mas olha, tem uma coisa, meu irmão: a vida é feita somente de escolhas. Você pode escolher ser ovelha do rebanho do Senhor, como também você pode fazer a escolha, optar por não ser. Agora, quando você opta por não ser, o Senhor não tem nenhum compromisso com você. Mas quando você opta por ser ovelha do seu rebanho, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Nos mínimos. Quando o salmista diz: nada me faltará, é nada mesmo. Nada. Versículo de número 2 nos diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando fala sobre verdes pastos, está falando sobre um pasto bom, um lugar de alimentação com gramas verdes. Isto está falando do cuidado de Deus com aquilo que nós havemos de comer, com o nosso cuidado. Depois fala sobre guia-me às águas tranquilas. Águas tranquilas quer dizer lugar onde a água é calma, onde traz refresco às nossas vidas. Então o salmista trata de duas coisas nesse verso. Ele fala sobre o nosso cuidado com a nossa alimentação e também o refrigério para a nossa vida. A água não está falando no sentido literal da palavra, mas num sentido figurativo, dando referência a o Senhor nos dar paz, tranquilidade, conforto, refrigério. Nos dias em que nós vivemos, as dificuldades, as aflições, a falta de paz, de segurança, a falta de segurança no emprego, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, isso acaba nos levando a momentos em que nós ficamos desconfortáveis, em que nós ficamos ansiosos, mas o salmista está dizendo: olha, o Senhor te levará a lugar de descanso, de paz, de tranquilidade, de refrigério. Portanto, descansa no Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele é fiel e Ele está pronto para nos dar, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, coisas maiores do que nós imaginamos ou pensamos. Aleluia!
Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 32, nos diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quer dizer, se Deus deu o seu próprio filho por mim e por você, Almir, você já parou para pensar? Às vezes a gente fala todo dia isso: Jesus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós não paramos para ver a abrangência, como é abrangente essa palavra. Meu irmão, se alguém aqui se falasse: olha, me dá o teu filho aí em sacrifício hoje, quantos teriam coragem de dar o seu filho em sacrifício por alguém? Talvez, se falasse assim: olha, meu filho pode ser doador de um rim, alguém poderia até olha, um rim, olha, vou, quem mesmo que está precisando desse rim? Ah, é alguém da família. Opa, vamos, mas alguém desconhecido, acho que nem o rim você deixaria teu filho doar, não é assim? Agora, Deus não poupou nem o seu filho, Ele deu o seu próprio filho por nós, Ele entregou para que Ele morresse numa cruz, para que Ele sofresse, para que padecesse por mim e por você. Se Ele deu o seu próprio filho por nós, o que Ele não nos dará? Olha, irmão, se Ele não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou por nós, quer dizer, o amor de Deus para conosco é muito grande. Se você deixar Ele ser o seu pastor, Ele fará tudo por você, tudo. Amém? Eu vou contar mais uma experiência. Hoje, ainda bem que a minha esposa não está aqui, né? Terça-feira passada ela ficou brava já. Pô, mas tudo você fala de mim, tudo você fala de mim. Mas eu gosto de falar as experiências que nós passamos em casa, né? É maravilhoso ver o que Deus faz. Há cerca de mais ou menos 13 anos atrás, nós havíamos feito nós fomos até a Coab, fizemos uma inscrição de uma casa e nós fomos convocados para um sorteio. E aí a minha esposa, quando ficou sabendo do sorteio, ela começou a orar e jejuar. Senhor, nós precisamos de sair nesse sorteio dessa casa. E começou a orar e jejuar. E foram dias de oração e jejum, e me incomodava e tal, vamos orar e tal. E chegou o dia do sorteio. E várias pessoas do meu trabalho também iriam participar do sorteio. Foi um grande sorteio que teve aqui no Chapadão, ali na Pedreira, obrigado Chapadão, e nós fomos para lá. Bom, e o que aconteceu? Até a pessoa que era meu gerente na época foi sorteado. E o Wesley não foi sorteado. Quando eu cheguei em casa, contei para ela, essa mulher entrou em pânico, desespero. Começou a chorar. Ah, Senhor, quanto que eu jejuei, quanto que eu orei, quanto que eu pedi. O Senhor sabe que eu queria esse apartamento. E olha, nada que eu falava para ela trazia alegria ao coração dela. Ela estava totalmente decepcionada porque não havia recebido ali o apartamento, que ela tanto havia jejuado, e por não sei quantos dias ela orou e jejuou, fez um propósito de oração e jejum. Mas eu acredito sempre que Deus tem o melhor para nós, irmãos. Em alguns aspectos, às vezes eu vejo quanto a minha fé é pequena, mas por outros aspectos, eu não sei se isso é assim com os irmãos também. Eu vejo a minha fé em algumas áreas, ela atua tão forte, mas em algumas áreas ela parece que ela nem existe, né? Mas nesta área de confiança, de segurança, minha fé parece que é muito grande, irmãos. E eu fiquei descansado no Senhor. Eu falei, olha, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós. Mas, irmãos, passaram-se 3 anos. E eu estava dirigindo uma igreja, e era a festividade das irmãs no círculo de oração. Haviam entrado na minha casa os bandidos. Eu estava pregando, uma certa noite eu fui pregar numa congregação do setor onde nós estávamos, numa festividade de jovens. A minha esposa foi para a igreja onde eu dirigia, que estava tendo campanha de oração. E quando eu chego em casa, estranhei, falei, a televisão não estava lá. Falei, ué, será que as crianças tiraram a televisão e levaram para o quarto?
Só que aí eu comecei a ver que não tinha mais nada na sala, né? Não tinha mais nada na sala. Cheguei no quarto, não tinha mais computador, não tinha, né, brinquedos eletrônicos, um monte de coisa, tinha sumido tudo, né? Aí que eu fui ver a bagunça e tal. Aí eu liguei para a casa do meu sogro, havia acabado a oração, e a minha esposa foi para a casa do meu sogro, e ele iria trazer. Ela falou, olha, então vem para casa que eu preciso de vocês aqui. Aí quando ela chegou lá, viu a casa, né, toda arrombada, e levaram tudo. E naquele momento, ficamos tristes e tal, mas passando alguns dias, tinha festividade na nossa igreja, do círculo de oração, chegou uma irmã, que era a pregadora da noite, preleitora da noite, virou para minha esposa e disse assim para ela, mulher, prepara a tua mala que você vai se mudar. Bom, passado alguns dias, vem meu cunhado e fala assim para mim, Wesley, eu fui num lugar, um apartamento assim, assim, eu não me via dentro de um apartamento. Porque eu fui criado bem no interior, aquela coisa de horta na casa, e eu tinha horta na casa que eu morava, gostava de mexer na terra. Mas havia uma promessa de Deus. Fui até a Caixa Econômica Federal, todo mundo falou, pelo que você ganha, esquece, você não vai conseguir o financiamento. Tá bom. Passados uns dias, me liga a gerente do banco e fala assim, Wesley, o senhor não vai querer o financiamento da Caixa? Eu falei, mas como assim? Não, eu ligo para minha corretora disse que não está liberado. Falou, não, faz tantos dias que está liberado. Irmãos, o dinheiro foi liberado pela Caixa, nós entramos, e com 7 anos que nós estávamos no apartamento, Deus nos deu a condição de quitarmos o apartamento. Deus não nos deu aquilo que nós estávamos pedindo naquele momento. Deus nos deu algo maior e melhor. E ainda hoje eu falo para minha esposa, eu deveria ter tido mais fé e ter procurado um apartamento mais caro. Né? Porque às vezes nós não obtivemos, às vezes até pela falta de fé. Não, mas eu tenho certeza que lá foi Deus que preparou tudo, né? Porque deu tudo certo. Inclusive o dono, uma pessoa que era o ex-dono do meu apartamento, uma pessoa maravilhosa, deu tudo certo, nos tratou tão bem. E assim foi tudo certo. Deus trabalhou de maneira especial. Então, irmãos, Deus cuida de nós. Talvez você pede alguma coisa hoje, você tem uma causa na justiça, você tem um problema lá no teu trabalho, uma causa lá trabalhista, alguma coisa, e aquilo ali dá tudo errado. E você fala, nossa, mas eu orei, eu pedi tanto ao Senhor, o pastor orou por mim, não sei o quê, e deu tudo errado. Mas o porquê? Porque Deus tem algo maior e melhor preparado para você lá na frente, meu irmão. Não fique triste, não fique aborrecido, achando que deu tudo errado, não. Deus está te dando sempre o maior, o melhor. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, e o melhor para nós não é aquilo que nós imaginamos, mas é aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, meu irmão, espere em Deus, não fique triste quando a coisa não deu certo aos teus olhos, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus está te abençoando, mesmo no momento desta aflição, de angústia, em que a sua conta bancária está no vermelho, em que está tudo dando errado. O Senhor está no controle, o melhor de Deus virá para a tua vida, e o melhor de Deus vem no final, aleluia, é no último momento. O mar vermelho só se abriu no último momento. O Senhor só entrou na fornalha com Sadraque e Mesaque e Abednego depois que eles foram lançados na fornalha. Deus poderia ter livrado eles antes da fornalha, mas para mostrar que Ele era Deus, permitiu que eles entrassem na fornalha. Meu irmão, então o nosso Deus é um Deus de providência. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos leva a nos alimentar em lugares maravilhosos e também nos dá o refrigério. Enquanto você está na luta do dia a dia e você não está entendendo nada, o Senhor te leva para um lugar de refrigério. Ele tem o lugar de descanso para as nossas vidas. Portanto, descanse no Senhor. Deus tem sempre o melhor. O melhor, o melhor. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu fui pesquisar o que significa aí refrigério. O sinônimo para refrigério é alívio, conforto e consolação. Essa parte final do versículo, por amor do seu nome. Olha, irmãos, Ele dá o refrigério
e nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então Ele nos dá alívio, conforto e consolação. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Porque nós merecemos? Às vezes nós queremos fazer isso com os nossos filhos, não é? Olha, se você passar de ano, se você merecer, eu vou te fazer isso. Não é assim que nós tratamos com os nossos filhos? Né? Os que são pais aqui, né? Não é assim? Às vezes o patrão também, olha, se você atingir a meta, eu vou te dar tanto a mais, né? E tem muitos patrões que a pessoa, o empregado atinge a meta e o patrão nem paga, né? Mas o nosso Deus, Ele faz diferente. Você não merece nada, eu não mereço nada, mas Ele diz assim para nós, olha, por causa do meu nome, eu faço por você. Você pode não merecer, Cláudio, você pode não merecer, mas Ele faz por amor do seu nome. Certa vez Ele tirou o povo de Israel pelo Egito e conduziu ao deserto para levar a terra prometida. E chamou Moisés, Moisés, sobe no monte. Moisés sobe no monte e Deus começa a tratar com Moisés. E aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E o povo fala, olha, Moisés morreu. Fazer o seguinte, Arão, você é o nosso sacerdote, então nós vamos querendo que você faça aí alguma coisa, um Deus, para que nós possamos seguir. E Arão falou, olha, então me traz aí ouro aí que nós vamos fazer um Deus. E Arão foi lá e fez um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar esse bezerro. E a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. E Deus queria matar aquele povo e disse para Abraão, para Moisés, olha, eu vou fazer de você a minha descendência. Aí Moisés disse assim para Deus, olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, imagine o que os egípcios não vão dizer do Senhor. Olha, tirou do Egito, mas não teve condição de cuidar no meio do deserto. Aí o que fez com eles? Matou eles. Aí o Senhor faz o quê? Por causa do nome dele, para que o nome dele não fosse jogado como um Deus que não tem condição de cuidar do seu povo, ele cuidou do povo 40 anos no deserto. Vocês imaginam só, existem pessoas, são beduínos, né, que vivem no meio do deserto, né? Mas um pequeno grupo. E agora o povo de Israel? Quantos mil homens saíram lá? Quem se lembra? 603.550, fora mulheres e crianças. Como é que faz para cuidar de um grupinho desse no meio do deserto? Alimento, veste. Como é que faz, irmão? Animais. Tem condições? Não tem. Só Deus. Mas Deus cuidou desse povo 40 anos por causa do seu nome. E agora Deus diz para nós, por causa do nome dele, ele vai continuar te guiando, ele vai continuar te dando refrigério, o conforto, a consolação, até o dia que você chegar no céu. Ele vai cuidar de você todos os dias da sua vida, porque o nome dele é um nome poderoso nos céus e na terra, por causa do nome dele, não porque somos bonzinhos, não porque merecemos, mas por causa do nome dele, ele cuida de nós. E quem se declara servo dele, ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Irmão, não tenha medo de se lançar aos braços desse pastor. Lance-se aos cuidados dele. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar do seu esposo. Deixa ele cuidar da sua esposa, dos teus filhos, dos teus problemas emocionais. Coloca tudo na mão do Senhor. Deixa ele ser o teu pastor. Ele vai trazer um refrigério para a tua alma, aleluia. Porque no nome dele há poder. Ele zela pelo seu nome, aleluia. E a Bíblia diz assim, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras permanecerão. Não cai por terra nenhuma palavra do Senhor. Eu vou acelerar um pouquinho, irmãos. Versículo de número 4.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente fala sobre andar pelo vale da sombra da morte, nós falamos de lugares perigosos. Andar pelo vale da sombra da morte não é onde nós trilhamos todos os nossos dias. Ah, pastor, tem insegurança? Tem. Andar de avião é inseguro, andar de carro é inseguro e andar a pé também é inseguro. Esses dias atrás, a irmã de um cliente meu foi sair da faculdade, foi atropelada e morreu. Jovem. Então, tudo é inseguro realmente. Mas quando fala do vale da sombra da morte, é estar à beira da morte mesmo. É estar caminhando lado a lado com a morte. E o salmista Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, a vara e o cajado servem como ferramentas ao pastor para ele cuidar da ovelha. A vara é um pedaço de pau curto, que é uma arma de defesa quando vem o lobo, e também para corrigir a ovelha. Aquela ovelhinha meia rebelde, que começa a querer dar uma escapadinha, o pastor vai lá e dá uma varadinha nela. Vem cá que eu vou te corrigir. Mas tem o cajado também, que é uma vara longa com um gancho na ponta, que serve para trazer a ovelha para perto do pastor e também para guiá-la pelo caminho. Então, meu irmão, o salmista Davi sabia que mesmo que ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte, o cajado do Senhor ia na sua frente, orientando ele: olha, é por aqui que você vai passar. O salmista não tinha medo de passar pelo vale da sombra da morte, porque ele sabia que não estava só. O grande problema da maioria dos homens hoje, eles se sentem sozinhos. Apesar de toda a tecnologia que nós temos, a grande maioria das pessoas se sentem solitárias. Mas quem tem Jesus como seu pastor, ele nunca está só, nem no vale da sombra da morte. Tem um hino antigo que eu até cantei com os irmãos aqui uma época, que diz assim: os teus amigos levarão até o cemitério, mas dali para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, desviar-se do mal. Então, quer dizer, os teus amigos vão te levar até o cemitério, mas e dali para frente? A morte não escolhe idade. Eu sempre, quando eu vou ao cemitério, e não sei se eu vou dizer felizmente, eu vou muito ao cemitério, porque a Bíblia diz assim: é melhor estar na casa onde que há luto, ou onde há pranto, do que onde há festa. Então, eu frequento muito o cemitério. E acabo olhando muitas plaquinhas de identificação, E ali nós vemos pessoas jovens, crianças, e também vemos os idosos, Então, não tem idade para a morte. E o salmista diz que mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. Então, mesmo que os seus amigos só te acompanhem até a sepultura, de lá para frente você terá um que vai te acompanhar, que é o Senhor Jesus. O crente não passa sozinho pelo vale da sombra da morte. Mateus 4, versículo 16, nos diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados nas regiões da sombra e da morte, a luz raiou. Amém? Não precisamos ter medo, nem mesmo se estivermos no vale da morte. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo,
e o meu cálice transborda. Agora o cenário aqui, irmãos, retrata um clima bom, por um lado. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então quer dizer, o Senhor vai fazer uma mesa, um banquete. A mesa significa um banquete. Mas quem que vai estar com você nesse banquete? Quem? Os seus adversários, seus inimigos. Geralmente, quando você faz uma festa, quem que você convida? Os amigos, não é? Mas aqui, olha, um clima tenso nessa festa. O salmista dizendo, olha, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi fazia questão que seus convidados fossem quem? Seus inimigos. Espera aí, Davi ficou maluco? Não porque tinha algo que Davi queria que acontecesse. Não porque ele fosse arrogante, ou que ele fosse prepotente, ou que Davi queria humilhar as pessoas. Não, porque Davi sabia que na presença do Senhor, ele seria ungido com óleo. E os seus amigos veriam que ele não estava sozinho, que havia um Deus que cuidava dele. Davi fez questão, convide os meus inimigos, Senhor. Não convide os meus amigos, não, porque os meus amigos já sabem, Senhor, que o Senhor anda comigo. Mas convide os meus inimigos, Senhor, para que eles vejam que o Senhor está comigo e que eu não estou só. E aí, unges a minha cabeça com óleo. A unção significa alegria. A hora que eu estiver no meio dos meus inimigos, Senhor, e que eles acharem que está tudo acabado, que eu estou destruído, que eu tive que os convidar para uma festa. Porque é assim, né? Para você convidar um inimigo para uma festa, você está querendo alguma coisa dele. Olha, eu acho que eu vou fazer um acordo. Tem um negócio tem um ditado aí fora que diz assim: quando não se pode com ele, junte-se a ele, né? Um ditado dos homens. Com Deus não é assim não, irmão. Com Deus não é assim não, porque Ele é o maior de todos, Ele é o maioral. Ele não precisa de fazer acordo nenhum com ninguém. Não é isso? E aí, Davi falou assim, olha, eu vou chamar eles aqui. Quem sabe os inimigos dele. Agora vai ter que dar o braço a torcer. Chamou, você também foi convidado? Ah, você também. Não, então hoje nós vamos lá e nós vamos colocar os acordos que nós queremos, do jeito que nós queremos. Davi vai ter que nos engolir. Você foi convidado? Ah, eu também. Então, nós vamos lá e nós vamos colocar na mesa. Olha, Davi, nós queremos isso, isso, isso de você. Seus inimigos já estavam todos orgulhosos, todos prontos para falar, olha, Davi, você está acabado na nossa mão. Agora você vai ter que comer na nossa mão, Davi. Mas Davi estava com uma confiança maior em Deus. Senhor, convida meus inimigos e unge a minha cabeça a hora que eles estiverem à mesa, Deus, para que eles vejam que o Senhor é Deus no céu e na terra, aleluia! Glória a Deus! Que coragem desse homem, que coragem. Reúna lá os meus inimigos e aí o Senhor me unge. Imagine só, quem teria coragem de fazer isso, irmão? Mas Davi teve essa coragem. Reúna lá os meus inimigos. E naquele momento glorioso que Davi recebeu a unção, os seus inimigos tiveram que abaixar a cabeça. Nós vamos ter que aceitar qualquer termo que esse homem fizer. O que ele pedir para nós vamos ter que ceder. Não vai ter jeito, porque Deus é com ele. Não tem mais o que nós vamos fazer. Olha, vamos nos humilhar aqui. E foi isso que aconteceu com os inimigos de Davi, irmãos. Todos os inimigos de Davi. Depois você estuda um pouquinho a história de Davi no livro de 1 Samuel, livro de Reis. Ali você vai ver a história de Davi. Olha, todos os inimigos de Davi, inclusive aqueles que Davi não teve condição de destruí-lo. Não que ele não teve. Davi usou de misericórdia. O próprio filho de Davi, Salomão, depois foi lá e executou aqueles homens maldosos. Deus preparou que aqueles homens quebrassem o acordo com Saul, e Saul teve condição de destruir aqueles homens. Salomão, irmãos, não Saul, perdão. Viu?
Salomão teve condições de executar aqueles homens, inimigos do seu pai. Portanto, meu irmão, você pode dizer para o Senhor, olha, prepara, Senhor, prepara. Não para que você se sinta o melhor homem, o super-homem, não, meu irmão. Se você for pensando nisso, o Senhor nunca vai te dar vitória. Mas quando você pensa em glorificar o nome do Senhor, o Senhor te abençoa, o Senhor faz prosperar os seus passos. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis para os vossos próprios deleites. Vocês pedem mal, para os vossos próprios deleites. Mas quando nós pedimos para honrar e louvar o nome do Senhor, como Davi fez, o Senhor prepara um banquete. Quando todo mundo está pensando, olha, agora eu vou acabar com ele, é a hora que o Senhor vira o cativeiro. Vamos finalizar, que as horas já se foram. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, quem se submete a ser ovelha do Senhor, a bondade do Senhor o acompanha, a misericórdia do Senhor o segue. É por um período? Por alguns dias? Algumas horas? Para sempre. Os teus inimigos podem te acompanhar por um momento. A enfermidade pode te acompanhar por um momento. As aflições podem te acompanhar por um momento. Mas tem uma coisa, é só por um momento. Porque o Senhor te acompanhará todos os dias da sua vida. A misericórdia do Senhor não tem fim. E a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você está vivo, você tem saúde, Deus tem te abençoado, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. E depois, quando terminar a sua vida, acabou? Alguns dizem que acabou esse corpo aqui, acabou tudo, não é isso? Não é assim? Não. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando findar aqui na terra, no céu continua. Quando colocar a vírgula na tua história humana, não está terminado. Tem um lugar ainda onde o povo de Deus se reunirá. E não é somente a igreja aqui do Vila Nova, não, irmão. Vai ser um grande banquete celestial, uma festa maravilhosa, com todos os santos que habitaram a terra. Amém? Portanto, meu irmão, se lance aos pés do Senhor. Se entregue a Ele como teu Senhor e pastor da tua vida. Eu sei que às vezes é difícil se entregar no senhorio de alguém, né? Nós queremos ser aquele, olha, não, eu faço, eu executo, não. O pronome pessoal eu, ele deve ser extinto. É pronome pessoal, né? Não é isso? Eu deve ser extinto. Mas Cristo vive em mim. Como o apóstolo Paulo diz, não mais vivo eu. O que aconteceu com Paulo? Foi crucificado na cruz com Cristo. Agora, quem vive nele? Cristo vive em mim. E quando você se lança ao senhorio do pastor Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo em todas as áreas da sua vida. E mesmo aquelas, pastor Luciano, que aparentam não estar indo bem, no tempo de Deus, Ele acerta. Viu? No tempo dele, Ele traz tudo para a sua vontade e querer, para dar tudo certo para a tua vida. Eu quero, para finalizar, só ler um versículo com a igreja, o último versículo do livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás
e estarás à tua sorte no fim dos teus dias. Tu, porém, vá até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Quer dizer, de Deus você só pode esperar o melhor. Tá? Espere sempre o melhor. Hoje não deu certo, pastor. Hoje o dia foi difícil. Hoje, irmãos, eu vou contar aqui para a igreja. A Bíblia não esconde nenhuma falha do homem, né? Fala dos lados, do lado positivo e do lado negativo, né? E eu acho que também nós devemos ser sinceros, né? Ontem eu não queria nem conversar com a minha esposa ontem à noite. Eu estava tão nervoso, tão atribulado, tão cabeça quente. Cheguei em casa, não queria conversar com ninguém. Ela queria ir lá buscar a Helena, que é a nenezinha que ela cuida. Falei, não vá buscar a Helena, não quero ninguém, não quero falar com ninguém. Queria ficar recluso. Aí eu vi que ela estava atarefada, atrasada com o trabalho do dia. Eu peguei e fui lavar a louça, fui lavar as hortaliças e fiquei lá quietinho, não queria abrir minha boca. Às vezes você acha que está tudo errado, né? Porque você deixou de confiar no Senhor. Porque cada dia basta o seu mal. Meu irmão, se você teve um dia que não foi aquele dia que você esperava, não pense que está tudo terminado. Deus esteve com você o dia todo. Ele viu a tua aflição, Ele viu a tua angústia, Ele estava do seu lado. Você só precisa de ter essa confiança e de falar, Senhor, cuida, Senhor. Eu não tenho condição de cuidar, mas vai na minha frente, Jesus. Senhor, que a tua vara e o teu cajado possa estar me dirigindo, me dando a sábia direção, Senhor, porque eu não consigo viver sem a tua direção. E o Senhor cuida de nós, irmãos. E o Senhor cuida, porque aquele que não poupou ao seu próprio filho, o que Ele não vai fazer por nós? Ele já te deu o que Ele tinha de mais precioso. Ouro, prata, isso não é precioso aos olhos de Deus? Mas o que era precioso aos olhos de Deus, que era o seu Filho, Jesus Cristo, Ele já deu por você. Ele já deu por mim. Então, meu irmão, o que você pode esperar desse Deus? Tudo, tudo. Porque Ele deu o melhor para nós. Então, se entregue a esse Deus. Descanse nos braços desse Deus. E deixa Ele cuidar das suas necessidades. Curva a sua cabeça nesse momento. Pai querido e santo, graças te damos, ó Deus, porque nós temos entregue a nossa vida a Ti, Senhor. E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos tem faltado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua providência. Pela Tua providência, Senhor, na área da saúde, em que nós temos visto o Senhor curar o câncer, curar enfermidades, ó Pai, que aos olhos dos médicos não tem solução, mas o Senhor tem operado milagres, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida das nossas emoções, ó Pai. Ó Senhor, eu te agradeço porque nós não ficamos, ó Deus, desamparados em nenhum momento. O Senhor sempre tem sido o nosso apoio, o nosso socorro bem presente, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa vida emocional está estabilizada em Ti, ó Pai. E as nossas emoções, ó Pai, nós não estão, ó Pai, à flor da pele, mas elas estão descansando em Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua providência com referência ao mantimento a qual o Senhor tem enviado, ó Pai, no tempo certo, o Senhor tem dado a nós e nós te somos agradecidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, também pela condição financeira que o Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos, ó Pai, e não tem, Senhor Jesus, nos faltado, ó Pai, porque o Senhor tem suprido, não porque tenhamos, Senhor, uma conta bancária lotada, Senhor, de dólares, de dinheiro, de ouro, de prata, mas nós temos a Ti como, Senhor, o nosso suprimento, como o nosso socorro, como o nosso auxílio, ó Pai. Senhor, nos colocamos, ó Pai, agradecidos a Ti pela tão grande salvação também, Jesus.
esta, Senhor, a qual nós nunca poderíamos pagar, porque, Senhor, nós não temos, Senhor, condição, ó Pai, de quitar essa dívida contigo, e o Senhor nos deu o melhor, que era o teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor entregou pelas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por essa providência tão maravilhosa, e nós nos colocamos, Senhor, como ovelhas do teu pasto, ó Pai, como ovelhas do teu rebanho, e dizemos, ó Pai, que não estamos vivos em nós, mas tu está vivo em nós, ó Pai, e nós queremos declarar a todos os homens, ó Pai, a tua grandeza, o teu amor, o teu amparo, o teu conforto, o teu consolo, a tua providência, meu Pai, porque o Senhor é o Senhor que cuida das tuas ovelhas, que cuida do teu povo, que socorre o teu povo nos mínimos detalhes, Senhor. Assim como o Senhor guardou a tua filha, Senhor, durante esta noite tão difícil, ó Pai, o Senhor tem guardado a cada um dos teus filhos, ó Pai, e nós cremos na promessa de vida eterna em ti, Jesus. Pai querido e santo, oramos pelas vidas, ó Pai, que estavam, Senhor Jesus, cochilando entre dois pensamentos e haviam, Senhor Jesus, parado na fé, estavam, Senhor Jesus, dizendo que não se sentiam mais seguras em ti, mas que nessa noite tomaram, ó Deus, a liberdade novamente de dizer que o Senhor é o pastor da vida delas, ó Pai. Cuida dessas vidas, protege, Senhor, livra dos laços do inimigo, ó Pai. Senhor, que nós possamos estar, Senhor, cada dia mais e mais envolvidos contigo, ó Pai, vivendo segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai, para que o teu reino, Senhor, seja engrandecido e o seu nome seja manifesto a todos os homens na terra, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, Jesus. Podemos aplaudir ao Senhor?